E hoje é sexta-feira 13, mas o cristão não crê em fatalismos, o cristão não crê em magia, superstições, ele crê em Deus. E para Deus todos os dias são bons, abençoados, pois foi Ele quem fez todas as coisas, inclusive o tempo. Que seja um dia muito abençoado para você, esta sexta-feira. E vamos ser abençoados porque a palavra vem ao nosso encontro, a gente também vai ao encontro da palavra. Vamos com Deus agora, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Lucas capítulo 17, versículos de 26 a 37. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre no céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá nos dias em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa, e quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo, nesta noite 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, agora chegando ao fim do ano litúrgico, daqui a pouco já começaremos o advento, preparação para o Natal. As palavras então vão nos preparando, são chamadas as palavras da escatologia, nos preparando para aquele futuro glorioso que é a nossa vida. Nossa vida não é só nesse mundo. E ontem Jesus já advertia acerca dos cuidados de a gente não perceber a vinda do reino, que começou com a vinda do próprio Cristo, de sermos indiferentes, esperando um reino ostensivo, um reino cheio de glórias humanas, e não percebermos que esse reino se dá já nas pequenas atitudes em favor do bem, do amor, da verdade e da justiça. Hoje Jesus vai nos chamar a atenção para a indiferença ao reino por causa das preocupações com as coisas deste mundo. Ele vai lembrar-nos que aconteceu assim nos dias de Noé. As pessoas não perceberam quanto a sociedade havia se corrompido, como estava tudo tão ruim, porque estavam tão preocupados só com a vida neste mundo, que não perceberam como fazia falta aquela espiritualidade que fermenta o mundo com o bem. Estavam tão preocupadas nos dias de Ló, também Jesus vai lembrar, em casar-se, em dar-se em casamento, em trabalhar, que são coisas importantes e boas, mas não podem ser só estas as nossas ocupações. A gente precisa ter sensibilidade que tudo deve ser fermentado pela mentalidade do reino. Aqui na palavra, Jesus vai dizer: vocês lembrem-se, naqueles dias em que o Filho do Homem voltar, não haverá mais tempo para voltar atrás e reconstruir as coisas. Não pode-se ficar olhando para trás. A vida segue em frente e cada dia é importante na nossa história. Não temos como voltar atrás. Então precisamos aproveitar o tempo presente. E Jesus vai dizer aqui: quem procura salvar a sua vida, ou seja, construí-la só para este mundo, vai se perder em si mesmo. Quem não tiver a fé que dá sentido à vida nesse mundo, vai perder a sua própria vida. E ele vai lembrar que esse destino é construído aqui e agora, o destino que nos aguarda. Tanto assim que 2 pessoas, até unidas em casamento, ele vai dizer,
2 estarão num leito. Um vai ser levado porque construiu a sua vida em cima dos valores do reino, na espiritualidade cristã, bem fundamentada no estilo de vida de Jesus. O outro não, apesar de estarem tão unidos como é o vínculo de um casamento, terão destinos tão diferentes. O outro não se preocupou com as coisas da fé, só se preocupava com a vida aqui. O mundo do trabalho, ele vai dizer, 2 pessoas tão unidas lá, trabalhando juntas. Uma vai ser levada, ou seja, uma construiu uma história fundamentada em Deus, fundamentada numa religião de práticas verdadeiras. O outro não, passou a vida distraidamente, só ocupado com as coisas daqui, como se a vida fosse só aqui. Senhor, como é que a gente vai saber disso tudo? Ele está dizendo, não vai ser mágica. Vocês já têm que saber ler os sinais dos tempos. A gente não sabe que quando tem urubu no céu é porque tem um bicho morto lá embaixo? Ora, a gente deve saber interpretar os sinais dos tempos, ler a vida, ler os sofrimentos da vida, tudo em chaves relacionadas à fé. Interpretem os sinais e construam uma história boa aqui e agora. Rezemos. Deus, não nos deixe passar a vida distraidamente, só ocupados com o mundo do trabalho, com a vida do dia a dia, dos filhos, de quem é casado, com o mundo dos estudos. Ajuda-nos, apesar dessas coisas boas, a ocupar-nos com tudo isso, mas sobretudo com aquilo que nos salva, dando a essas coisas o sentido que devem ter, amando ao Senhor sobre todas as coisas e amando ao próximo como a nós mesmos, vivendo uma religião viva, verdadeira, engajada, transformadora. Ajuda-nos a viver a proposta que Cristo nos trouxe para valer, enquanto temos tempo nesse mundo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Até amanhã.